Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um Distriveg Talks. Hoje eu estou com um time de peso aqui, pessoal da Autec. Queria que vocês se apresentassem. Daniel, pode começar por você. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Daniel Nunes, sou engenheiro lá da Autec, gerente de produtos. Vamos aí bater o papo aí sobre nossas soluções aí. Então tô com um cara aqui, o engenheiro, o cara que manda na parada, né, Wagner? Isso aí. Vamos lá, Wagner. Eu sou o Wagner, conhecido como Perucci, sou responsável aí do Brasil, na parte de Autec Soluções. Estamos aí para fazer esse bate-papo, fazer um grande bate-papo legal, fazer o crescimento aqui da Distriveg. Bacana, tô com engenheiro e gestor. Hoje vai dar certo o negócio, hein? Tomara. Tô aqui com meu amigo Sidney também. É isso aí. Sidney, pode se apresentar. Sidney, representante comercial Autec a nível Brasil, e viemos aí fazer um bate-papo com a Distriveg novamente, né? E alinhar os produtos da Autec. Bacana. Então, Wagner, eu tô com gestor, engenheiro e representante. Hoje o circo vai pegar fogo, né? O time está completo. Time completinho. Time de peso? Para começar, eu queria direcionar uma pergunta para o Wagner. Wagner, afinal, quem é a Autec? Você podia falar um pouco mais sobre a Autec? Então, a Autec é uma empresa do grupo Terzian, tá? Voltada para soluções. A gente está aí no mercado há 25 anos, trabalhando com soluções, desenvolvendo soluções para distribuidores de CFTV. Nosso foco é 80% hoje é voltado para distribuição, tá? E muita tecnologia para CFTV. E também temos produtos para a área de telecom, voltada sempre para fibra. Bacana, então 25 anos, eu não sabia, é um belo número, né? 25 anos não nasceu ontem, né? E tá com uma gama muito grande. Ô Daniel, vamos lá, vou começar com você então. Vamos lá. Hoje, Daniel, quais são os produtos-chave que a Autec tem? Hoje, qual é a curva A ali da Autec? Bom, nossa curva A, nosso principal produto hoje é a máquina de fusão. Esse daqui é o nosso modelo de 4 motores, né? A máquina de fusão HA 3500. Máquina de fusão a gente já tem um know-how bem grande, a gente trabalha desde 2013 com máquina de fusão, então já tem uma bagagem aí, já tem bastante conhecimento, né, trabalhando com esse produto. Esse produto especificamente, esse modelo a gente trabalha desde 2018, 2019, então já tem aí 5, 6 anos aí que a gente vem aprimorando esse produto, então já está uma versão bem estável, já tem alguns upgrades que a gente fez, alguns diferenciais, né. E essa é a nossa curva A, e a gente tem a máquina de 4 motores e também a máquina de 6 motores, né? E o grande diferencial da nossa máquina de 6 motores é que realmente faz um alinhamento núcleo a núcleo, né? Esse daí seria o nosso produto principal, nossa linha, e também trabalhamos com OTDR, conversores de mídia, switches PoE, cascateáveis. Esses daí são, se for para citar 4 produtos, esses daí seriam os nossos principais produtos da nossa linha, né? Bacana. E falando da máquina de fusão, eu estou no mercado de segurança eletrônica tem 10, 15 anos já. Uns 15 anos, uma parte informal, mas a formal uns 15 anos. E quando a gente falava de máquina de fusão ali, um pouco atrás, o pessoal falava um valor astronômico, era coisa de outro mundo. Vou falar do provedor, o cara comprava um carro com o mesmo valor, uma máquina de fusão. Verdade. E isso mudou muito de lá para cá, né? Hoje, essa máquina aqui, pelo que eu vi, tem um custo-benefício excelente, né, em relação ao mercado. Hoje, tornou a curva A da empresa. Sim, sim. Antigamente, realmente, tinha a máquina de fusão, que era realmente caríssima, no preço de um carro, daí quem tinha realmente ganhava muito dinheiro naquela época, que faziam todo o serviço, eram poucos que tinham, daí eram sempre chamados para fazer aquele serviço, porque sempre que rompia uma fibra, preciso aqui, daí sempre chamava aquele cara para fazer a fusão, ele cobrava caríssimo, cobrava 200, 300 reais, até mais para fazer uma fusão, que é bem simples, coisa que em 1 minuto você faz, ganhar esse dinheiro. Então quem tinha máquina ali, mesmo com investimento alto, conseguia um retorno bom, mas com o avanço da tecnologia, né, foi conseguindo desenvolver mais, aumentou o volume, barateou bastante, e hoje em dia está um custo-benefício bem acessível, né, que daí qualquer instalador ali já consegue adquirir, né. A máquina de fusão, dependendo da quantidade de projeto de fibra ótica que tem, já ela fica bem acessível aí para os integradores, né. Pois é. A gente falava em máquina de fusão, era mais o provedor. Hoje o cara de segurança eletrônica consegue ter uma máquina de fusão. Na realidade, hoje a gente está trazendo para o mercado, né,
tirando essa mística do mercado, que máquina de fusão é muito para provedor, e inserindo o pessoal de CFTV para esse mercado de tecnologia, que é a fibra, né? Que eles saíram de cabo coaxial, foram para UTP, né? E hoje a gente já está falando de fibra. Então ele pensa assim, né? Nossa, como eu vou fazer isso? E hoje o Daniel aí, com os treinamentos que a gente tem feito, o Sidney acompanhando aí, a gente está mostrando que isso é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. Né? Igual você falou, é um valor bem tranquilo. Quando ele pega um projeto que ele vai fazer, ele antigamente chamava alguém para fazer a fusão, ele percebe que 3, 4, 5 fusões já está pagando quase uma parte da máquina. Então hoje ele passa a investir mais no produto, né? Para ele ter o produto, para ele mesmo fazer e com isso aumentar o atendimento dele, né? O serviço, para ele buscar mais serviço. E até para não ficar na mão de terceiros, né? Isso, Tinha muitos que instalavam, faziam o projeto, mas só que sempre dava algum problema, alguma manutenção, você dependia do terceiro, daí o cara não estava disponível naquele horário, daí o seu cliente estava reclamando, pô, tá tudo fora do ar aqui. Então você tendo também, o integrador tendo essa máquina, ele consegue uma autonomia bem grande e não ficar dependendo de terceiros, né? Não, bacana. Hoje a gente atende muito projeto CFTV e IP, nossas revendas são dentro da indústria. Hoje, o cara quando compra, não vou falar nem comprar, quando investe numa máquina dessa, dependendo do tamanho do projeto, se paga igual na primeira instalação. Teve um cliente que teve que fazer, se eu não me engano, ele fez um negócio muito diferente, 50 fusões numa indústria. Então assim, já se pagou e sobrou ainda para o próximo, né, Sidney? Então, isso aqui, o investimento que a gente faz nessa máquina aqui, o cara tem retorno logo, o serviço fica melhor. Eu até falo para ele, cara, você investe na máquina de fusão, você faz um treinamento, você consegue entregar um serviço melhor, você consegue cobrar mais caro do cliente, você ser mais rentabilizado. Então, é um investimento, cara, não tem como ver como custo, né? Uma coisa legal da gente, que a gente tem que também, né, popularizar, além da gente ser um fabricante da máquina, a gente somos assistência técnica. Então a gente dá suporte e consertamos tudo que precisar no Brasil. Tem uma ideia que o pessoal pensa assim, fabrica lá, vende fora, não tem, estragou, joga fora. Não, a gente recupera, né, a equipe do Daniel aí, coordenada por ele recupera qualquer tipo de máquina. Caramba, o cara caiu do poste com a máquina trincou, quebrou, a gente faz o reparo dela. Então assim, isso é um diferencial no mercado aí brasileiro, bem grande, né? E a gente conserta mesmo. Não é descartável, estragou, joga fora. Caramba, é bem diferente mesmo. Bem diferente. Sem falar no alto nível de qualidade do produto, né? E a garantia também, né? E uma coisa importante, né? Novidade que estamos trazendo hoje para a Distriveg a nível Brasil, a partir de agora é 2 anos de garantia. Caramba, 2 anos. Assim, já não tem muito problema, mas se houver 2 anos de garantia. 2 anos de garantia. É um bom tempo. Falando de preço agora, existem inúmeras marcas no mercado. Tem marcas que mal sequer dá 3 meses de garantia. Então, para dar 2 anos com o custo-benefício que ela tem, é confiar mesmo no produto, Isso, né? A gente confia no que a gente vende realmente. E que a gente percebe também é que a maioria dos RMA que a gente recebe, na verdade, não é defeito da máquina, né? Sempre é algum problema assim, é uma sujeira na lente, é uma calibração do arco voltaico, os ajustes dos eletrodos, ou algum outro ajuste. Então a gente também dá todo esse suporte também, a gente vem dando cada vez mais treinamento para ter essas boas práticas na máquina, para a máquina estar sempre disponível para o utilizador, né, para o integrador, né, porque a gente percebendo isso, a gente viu que mais de 60% do que a gente recebia não era defeito da máquina ali, então a gente vê que a gente precisa realmente dar mais esse suporte ali, das boas práticas de utilização da máquina, porque é um produto que realmente é bem difícil dar problema. A gente confia bastante. Então é importante o cliente que comprar a máquina participar de uma certificação, treinar ali, igual o Daniel falou, às vezes não é nem um problema, é um ajuste que ele poderia ter feito ali rapidinho. Que às vezes ele não sabia, né? Que às vezes ele não sabia desse detalhe, por não participar de um treinamento ou algo do tipo. Não, bacana. Daniel, se apresenta pra gente esse equipamento aqui. Eu acho que nem todo mundo conhece, a máquina já é mais comum, mas acho que o OTDR é mais para quem é provedor mesmo, que já conhece, mas o cara de segurança eletrônica é importante ter também, né? Sim, sim. A máquina de fusão é equipamento top de linha para fazer a emenda da fibra ótica, e a gente também tem um equipamento top de linha
para fazer a medição da fibra ótica, que é o OTDR, né? O OTDR, ele é muito útil, né, para fazer essas medições, tanto para manutenção de uma rede ótica, porque quando a gente fala de rede de fibra ótica, a gente fala de longas distâncias. Você consegue ligar com conversores simples, você liga 20 km de distância. Então, imagina uma rede com 20 km para você identificar onde está o problema sem a ajuda de um equipamento. Você visualmente, você vai ter que percorrer os 20 km ali, você não vai conseguir verificar. E muitas vezes o problema nem é visível, né? Está dentro do cabo ali, uma micro fissura, alguma coisa assim. Então, você realmente precisa de um equipamento ali específico para fazer essa medição, para identificar o problema e também para certificar a sua rede, ver se todas as emendas estão feitas de boa qualidade, se não tem nenhum ponto que está tendo uma atenuação maior, e esse equipamento é o OTDR, né? A gente tem esse nosso OTDR, que seria um OTDR fibra ativa de entrada. Ele é de entrada, mas já é um equipamento bem potente, né? Já tem 24 dB, já consegue medir até 50 km de distância. 50 km esse aqui? De entrada já é 50 km. 50 km aqui, a gente no interior aqui, é uma cidade a outra. É verdade. E além de OTDR, é um equipamento 5 em 1, né? Além de OTDR fibra ativa, ele também é um power meter, ele também é uma caneta laser, né? VFL, é um emissor de luz em 1550 nanômetros e também é um testador de perdas, né? Então, é um equipamento bem versátil e que é para esse equipamento aí, seria para um técnico ter sempre à mão, para sempre que der um problema na rede, pô, deu um problema na minha rede, preciso identificar onde que é para consertar. O equipamento ele vai ter em mão, tem todas as ferramentas necessárias para identificar onde está esse problema e ir lá solucionar o mais rápido possível, né? Bacana. Por mais bem feito que seja a fusão, pode acontecer de um rompimento, algum problema físico ali, então é super importante ele também investir no OTDR, né? Sim, até porque a fusão também tem interferência humana, né? Você precisa fazer um bom corte, precisa inserir bem, depois precisa acomodar bem nas bandejas, na caixa, então sempre que é suscetível a falha, por mais moderna que seja a sua máquina, ainda tem um humano ali que pode causar erros, causar alguma coisa. E com o TDR você consegue identificar exatamente onde está esse erro e ir lá e sanar esse problema, né? Não, bacana, bacana. Dando continuidade aqui, vamos para os outros queridinhos, né? Conversor de mídia. Hoje está dentro da curva A o conversor de mídia, o CFTV IP está muito popular hoje em dia, então o cliente entendeu que no CFTV IP ele consegue ter um serviço melhor, mais limpo, mais bonito e até mais rentável. Então o cara hoje usa conversor de mídia para levar uma câmera ali a 300 metros. Hoje o cara já está usando. Produto muito bom também, produto com bom custo-benefício e robusto. Eu já considero com custo-benefício bom, mas tem cliente que chega lá e fala, cara, mas eu tô olhando aqui no Mercado Livre aqui, eu tô olhando um conversor de marca X e YZ, tá R$30 cada. Qual o diferencial da Altec em relação a essas outras marcas que às vezes nem marca tem? Às vezes é só a carcaça aqui, mas que marca? Ah, não sei não. Mas quem vai te dar garantia? Ah, não sei não. Conversor de mídia também é um item que a gente já trabalha há muito tempo. Eu entrei na Altec em 2011, já trabalhava com conversores de mídia. E isso daí também foi evoluindo, né? Naquela época também era muito mais caro o conversor de mídia, hoje está com um custo-benefício bem melhor. E tem muitos diferenciais ali que você pode pensar que é a mesma coisa, mas realmente tem diferença. Tem muitos conversores de mídia que os diferenciais que ele vem com meia placa, então são menos componentes utilizados ali, então não tem a mesma qualidade que o nosso. Tem conversores de mídia também com fontes bem inferiores também, então a fonte também... Não adianta nada você ter o melhor conversor de mídia se você tem uma fonte ali que não vai suportar ali esse conversor de mídia, que vai queimar rapidamente. Então, nosso conversor de mídia também tem uma fonte boa. Também tem os emissores, né? Os emissores de luz, tem muitos outros que tem um emissor de menor qualidade, né? O nosso também já tem uma qualidade boa. Então, são diversos fatores ali que... uma coisinha pequena ou outra, que pode mexer um pouco no preço, mas que no final vai fazer diferença ali na qualidade e na vida útil do equipamento, né? Para não precisar fazer manutenção nem troca. Então, vale a pena investir no nosso conversor de mídia, que é certificado Anatel também, né? Esse aqui é o mais importante, isso né? que eu falo. Hoje eu acho que é o mais importante, né? A gente trabalha nisso aí, o Daniel desenvolvendo, né? E a gente está certificado, né? Que se você pegar aí, a maioria não tem certificação. É um dado Então, importante. É um dado então, importante para a gente falar, às vezes o custo, né? Você não vai ter problema nenhum, por quê? Porque ele está regulamentado em todas as normas que as boas práticas pedem, né?
Então, Hoje, É aquela coisa, né? O cara paga R$ 30 no conversor, quantas vezes ele volta à obra para refazer o trabalho? às vezes até Né? jogar fora, cara, né? eu falei isso com um exatamente. cliente, aconteceu. A gente aqui é muito interior, atende muita zona rural. Fez um projeto CFTV IP, onde que começou com um conversor de outra marca A, lado A, e acabou lá com o lado B. Beleza, fez um lá e tal. Deu 3 dias, parou. O cliente falou, parou todas as câmeras. Aí já entendeu que era conversor. É uma cidade a 110 km de distância. O lucro do cara foi embora foi. por conta de R$30, Já R$25 ali a mais. O lucro do cara foi embora. Então isso é importante, igual você falou. A fonte é mais robusta, o conversor nitidamente é mais robusto. Se a gente olhar por aqui já vê que tem mais componentes. Hoje eu já trabalho tem tempo que eu trabalho com o Tech e o índice de RMA é muito baixo. Mas é muito baixo mesmo. E isso é diferente, né? E quando tem um RMA, um detalhe, né, que a gente faz até a troca expressa para o cliente, porque a gente sabe que vocês vão reparar, consertar ali para a gente o mais rápido possível. Então a gente não deixa o cliente desassistido. Deu um problema ali, se der, porque hoje, eu acho que dá para contar nos dedos, esses anos que eu trabalhei, quantos que tiveram RMA. E é o que o Daniel falou, eu acho que é um produto bem pensado aqui, a fonte é diferente, é tudo diferente, né? Sim, sim. Por isso que a gente garante essa troca expressa, porque realmente a gente confia nesse produto, né? A qualidade dele, a gente tem o custo-benefício, né? A gente não vai baratear, chegar nos outros preços para baixando a qualidade. A gente tem o custo-benefício ali bem compatível ali, mas sem mexer na qualidade, né? Que isso daí pra gente é primordial. Crucial, né? Mas assim, hoje eu acho que tá com excelente custo-benefício. O cara que questiona o preço é até estranho, né? Hoje tem conversores iguais para pior, mais caros que esse aqui. Mais caros. Empresas que nem dão pós-venda, não dão garantia. Vocês que está na área de representação conhece bem, né? Exatamente. O cara faz uma leitura sobre o que tem na internet, né? E o que tem na internet, cara. Tem tudo, né? Tem até coisa falsa hoje, não é exatamente. verdade, né? Exatamente. Tem tudo, mas tem tudo Hoje a mesmo. gente tem que checar até as informações da internet. Até mesmo para você representar uma marca hoje, você tem que fazer uma leitura do que é a marca em termos de mercado, né? Então, quer dizer, Importante. a minha entrada na Altec não foi por acaso, né? Foi um estudo que eu fiz, foi um bate-papo com o Wagner, nos conhecemos em Fortaleza, e marcamos um café em São Paulo, e a partir daí foi amadurecendo a ideia. O que a Altec representa em termos de mercado? Vale a pena colocar o nome? Vale a pena você representar a nível Brasil? E o casamento está dando certo aí, produtos de qualidade, que é Segurança, né? segurança, Confiabilidade, exatamente. E assistência técnica, que é importantíssimo. Cara, hoje o pós-venda do nosso cenário aí, que a gente atende integrador, é o diferencial. Exatamente. É o diferencial. Se fosse mais caro, tem cliente que comprava pelo pós-venda. E eu ouvi uma frase na internet que eu gravei. O vendedor do futuro é o vendedor que vai trabalhar o sellout, não o sell-in. Ele tem que entender a dor do cliente dele. Ele tem que conhecer o estoque do cliente dele. Isso é importante. Nesse ponto aí, né, acho que tanto a Altec quanto o Daniel e eu também, a gente já teve a experiência de estar desse lado aí, de ser um distribuidor, né, de ser um representante, que eu já fui também. Então, assim, a gente tem essa preocupação, né, a gente desenvolve, né, eu falo, eu até brinco, né, virou uma tônica, o Daniel é 70% cérebro e eu é 30% de esforço. Né? Então, assim, eu falo que é uma parceria também bacana. A gente tem batalhado aí, né? Eu falo que a gente trabalha durante o dia para a Altec e à noite a gente trabalha para a parte de desenvolvimento. Às vezes a gente está trocando informação, a gente escuta muito o mercado, a gente escuta o representante, né? O que o mercado está caminhando, a gente para desenvolver produto. Então, assim, e a gente tem o respaldo, né, do nosso presidente Fernando, do CEO Marcelo, né? Então a gente tem esse apoio para a gente estar aqui fazendo um trabalho, desenvolvendo e vendo uma crescente, graças a Deus. A gente hoje está bem reconhecido até pela revista RTI, né, em todos os segmentos nossos. Quando eu cheguei, o Daniel é bem mais antigo que eu cheguei em 2023. Quando eu cheguei, a gente figurava como distribuidor, né? Hoje não, a gente figura como um fabricante, que a gente fabrica sob as especificações aí, qualidade que a gente se preocupa. E estamos crescendo, né? A gente briga aí com os grandes, né? Já estão aparecendo, até brinquei hoje com o Daniel, falei, a gente já está na primeira página, nós estamos na série A já, né? Já tá na série A. Tá bom, né, Daniel? Tá bom. Não, hoje a Altec tem uma gama muito grande de soluções, eu falo soluções.
E tá brigando realmente ali com os grandes, vamos dizer assim. Não vou nem dizer os grandes, os que já estão conceituados no mercado, que o cara tá acostumado já. Eu entrando nessa parte, eu tô cotando alguns suítes gerenciáveis, então o cara já entende que a Altec faz suíte gerenciável. E é seguro, né? E é seguro. O cara tem segurança. Então o cara já tem um conversor de mídia, o cara já trabalha com máquina de fusão, então a marca é muito importante. Sim. Então hoje a gente já consegue entrar com suítes gerenciáveis. Se você puder até falar um pouquinho dos suítes gerenciáveis da Altec, os diferenciais ali, porque tem gente que ainda não conhece, né? Acha que a Altec só faz máquina de fusão, conversor de mídia e nessa parte de suítes não trabalha, né? A gente tem desenvolvido bastante essa linha de suítes também, né? Temos a linha de suítes PoE, cascateáveis, né? Então isso daí a gente já lançou há bastante tempo, acredito que há mais de 7, 8 anos, mas ainda é novidade para muita gente ali, essa parte de suítes cascateáveis, ligação, uma topologia em anel redundante, né? Isso daí a gente já vem apresentando em feira já tem 7 anos, 7, 8 anos, e mesmo assim quando a gente apresenta a solução, o cara, pô, dá para fazer isso, né? Para ele é novidade, né? Mas a gente já está há bastante tempo trabalhando, né, nessa linha e também precisa, para essas redes em anel, necessariamente precisa do suíte gerenciável, né? E a gente trabalha com essa linha de suíte gerenciável também. A gente tem o gerenciável camada 2 e camada 3, e principalmente camada 2 para essa linha de CFTV, para fazer um anel redundante, que daí tem o protocolo STP, né, Spanning Tree Protocol, para quebrar esse loop da rede e fazer o roteamento correto das rotas ali dessa comunicação da rede em anel, né? Então são essa linha, e a gente também, eu gostaria de falar também da linha de suítes industriais, que eu acredito que tem um bom mercado que a gente... Desculpa te cortando, já tá nesse nível? Caramba. Eu acredito que agora a gente vai entrar cada vez mais nessa linha de suítes industriais para aplicações para ambientes mais hostis, né? Por exemplo, tem algumas aplicações que a gente já pegou esses casos de quando vai utilizar em usina solar, fazenda solar, aerogerador. Demais. Que daí tem temperaturas grandes, daí precisa ter um painel que vai ficar exposto ao sol, totalmente selado, sem ventilação forçada. Tá numa caixa outdoor ali, no poste. E a gente tem até um cenário interessante, né? Que não fomos nós que falamos, foi até um cliente parceiro. Ele falou, cara, eu preciso comprar o seu estoque. Como assim comprar o meu estoque? Porque a gente fez um teste com o switch de vocês, no industrial, e, cara, todos que nós testamos, o nosso fornecedor a gente colocou, parou tudo, e aí a gente descobriu que o único que não parou foi o que era da Altec. Então eu preciso substituir 250 unidades. Eu falei, 250 não, você não vai comprar meu estoque, você vai comprar só um pedacinho, né? Ainda brinquei com ele. Só uma fatia. Eles não conhecem a Altec, Eu não. fiquei tão preocupado que você queria comprar meu estoque todo. Nossa Senhora. Então a gente fez o teste e hoje essas usinas, a gente tem 3, 4 usinas depois do cliente, né, e ele usa tudo a Altec. Por quê? Porque o calor lá, se eu não me engano, era extremo. O nosso suíte industrial suporta até 75 graus de temperatura de operação, então temperatura bem elevada, ele trabalha tranquilamente. Ele é mais robusto, tem maior proteção contra poeira, né? Contra entrada de poeira, contra trepidação, contra a descarga elétrica, né? Ele suporta até 6 kV ali de descarga elétrica, principalmente de raio, né? Então é um switch bem robusto ali, bem parrudo para aplicações que demandam ali realmente ter toda essa confiabilidade, né? Que não vai parar a sua rede, né? Então também estamos nessa linha de switches industriais. Caramba, bacana. Vamos falar de um switch mais simples? Vamos falar desse camarada aqui. Tem quanto tempo de mercado esse camarada aqui? Eu me recordo, tem 8 anos que a gente já expõe em feira. Eu vi um videozinho esses dias lá, 8 anos atrás, até me surpreendi ali, mas já tem tudo isso que a gente E em expõe. alguns locais é lançamento. O pessoal realmente A gente não esteve conhece. na feira, o Sidney não conhecia, a gente fez a apresentação, fomos participar de uma feira no Nordeste, né, onde que, igual o Daniel falou, pra gente já é natural. E aí a gente viu, e eu até brinquei, falei, cara, parecia lançamento. E o Daniel ainda fez uma brincadeira, porque teve um rapaz que usava máquina de fusão, ele falou, cara, eu compro essa máquina, vocês são de fora, né? Eu falei, como assim de fora? Vocês são do exterior. Não somos do exterior. Aí o Daniel ainda brincou, falou em inglês, o cara, falei que vocês eram. O Daniel não faz isso. Eu falei, não, nós somos brasileiros, uma marca brasileira, estamos aqui há muito tempo, né? Desenvolvendo o mercado, e aí o Sidney falou, cara,
eu vi vocês ano passado, o que, que aconteceu, que revolução é essa que vocês fizeram? Cara, não, a gente está mostrando, dando a cara, né? Aparecendo no cliente, né? É isso que nós estamos fazendo, é o que a gente está fazendo aqui hoje também. Né? E estamos aí rodando o Brasil, que é grande, né? E a gente passou a entender cada mercado. Isso é importante. Né? Que o mercado do Espírito Santo é um, o mercado do Nordeste é outro, o mercado do Sudeste, né? É um, o Sul também. Então, assim, a gente está cada dia entendendo mais o mercado para quê? E crescendo, né? Eu e o Daniel aí junto, né? Junto com o pessoal interno, pensando em desenvolver, entender o mercado, escutando bastante os clientes, para a gente ser assertivo no que a gente faz. Essa troca é fundamental, né? Hoje, com a possibilidade de fazer essa troca, eu acho que é essencial para o mercado. Porque muitos produtos que a gente desenvolveu foram demandas dos clientes, né? A gente vai vendo as necessidades ali e vai acompanhando. Não adianta a gente querer ter a melhor solução e querer empurrar ali, achando que aquela é a melhor solução. Não, você tem que ver o que realmente é a necessidade, a dor dele, onde que realmente você pode atuar para... campo que tem que passar esse feedback e a gente... E é o que o Wagner falou, que no Espírito Santo é uma coisa, no Nordeste lá, no Fortaleza é outra, exatamente. Lá no Sul, lá em Jaraguá do Sul é outro cenário, então assim, é muito por regiões, né? Na verdade a gente tem vários Brasil dentro do Brasil, né? O Brasil é muito grande, né? Então a gente tem de tudo ali. Agora, falando desse camarada aqui, vou dar um recado antes. O integrador, você que ainda não trabalha com esse switch aqui, ó, você tá perdendo dinheiro. E muito dinheiro, não é pouco dinheiro não. Ah, mas esse switch aí tá no preço do outro. Cara, você tá perdendo tempo é dinheiro. Daniel, apresenta pra gente esse switch aqui, cara, porque todo lugar que a gente mostra, o cara, caramba, não conhecia. Não conhecia. Parece até que é igual você falou, é lançamento toda vez. Toda vez é o mesmo lançamento. Vamos lançar, todo ano a gente lança o produto para ficar conhecido. Que a gente chama dessa linha de switches cascateáveis, né? Qual que é o grande diferencial dessa linha de switch cascateável? Que ele tem já integrado nele 2 portas óticas para fazer esse cascateamento entre ele com a fibra ótica, né? A gente tem esse modelo mais simples com 2 portas, aqui RJ45, a gente tem com 4, com 8 mais portas, né? Mas o grande diferencial são as 2 portas óticas já integradas nele, sem necessidade de módulo de EBIC para colocar, não, já está integrada nele. Não porta tem ótica acessório nenhum, tem totalmente plug and play, 2 portas óticas aqui monomodo, que vai até 20 km e que utiliza uma fibra ótica só. Então, qual que é o cenário que você conseguir utilizar isso? Pô, eu posso ter lá na minha central, perto do meu NVR, eu posso pôr um conversor de mídia simples, ligo a porta RJ45 nele lá no meu NVR, no meu gravador, e saio com uma fibra, um drop, o cabo drop hoje está mais barato que o cabo TP. Você sai com um drop, pode ir até 20 km, o primeiro ponto faz de conta tem uns 200 metros, que já seria uma distância que o TP não atingiria ali com 1 gigabit. Daí você pode chegar aqui, você entra numa porta dele, liga lá suas câmera, access point, pontos de rede, telefone IP, interfone IP, o que for, você pode ligar. Ele tem a opção com PoE também, então você já pode comunicar e alimentar o dispositivo, a câmera pela porta. E tem a outra porta de fibra para você cascatear para o próximo ponto. Então, com um drop só, você vai interligando vários desses switches. Então, você vai interligando vários dispositivos, né, várias câmeras, por exemplo, com apenas um cabo drop. Então, você economiza bastante em cabeamento, acaba economizando bastante também em infraestrutura, né? Porque o drop você pode usar interno, tubulação. Tem uns clientes que enterram o drop e vai do cenário. Tem mais, não deveria, né? Mas eles são bem criativos. Mas esse mercado você conhece. Só tem artista. Cara, bacana. Tem cliente que eu apresento e ele fala, Carlos, mas eu não queria investir na máquina de fusão agora. Cara, esse equipamento você usa conector de campo. Conector a frio, que alguns conhecem, né? Sim. Você faz ele em 1 minuto, conector lá no campo, lá sem precisar de uma máquina de fusão. Talvez é o início de tudo para o cara começar a trabalhar com fibra ótica. Que essa daí, né? O gelo, né? Quebrar o medo. Porque muitos pensam nisso. Já teve essa barreira, né, do coaxial para trabalhar com o TP, agora tem a barreira do TP também, não é substituir com a fibra, né? É integrar com a fibra, né? Porque tem espaço para o TP com a fibra integrar. E essa parte de investimento inicial, né, que antes pesava muito, vou ter que comprar a máquina, vou ter que comprar vários equipamentos ali para começar a trabalhar com fibra ótica, não. Hoje em dia com o kit de ferramentas básico ali, que é baixo custo, abaixo de R$500 ali, você já compra um kit de ferramenta, você já consegue montar os conectores de campo ali também, já trabalhar. E o drop também, o cabo drop tá mais barato que o TP,
muitas vezes. Então, com investimento inicial baixo, você já consegue trabalhar com fibra ótica, e é um grande diferencial, que não é todo um integrador que já trabalha com fibra, né? Então, você tendo esse diferencial, você vai conseguir ampliar a sua gama de projetos, né? Tem um projeto que você teria esse limite da distância, com a fibra ótica você não tem esse limite, e você também se profissionaliza mais. Por exemplo, você pode pegar um projeto, você tem seus concorrentes lá que estão apresentando tudo com TP ou analógico, você pode apresentar com TP e com fibra, já é um diferencial também na hora de você apresentar um projeto ali para o cliente final e tendo aí ele ver, pô, esse cara tem uma expertise maior. Esse cara aqui realmente trabalha com tecnologia. O cara não tá soldando cabozinho aqui não, o cara tá fazendo um conector de fibra ótica, minhas câmeras é via fibra ótica, o cliente enxerga isso. Ele está investindo valor em segurança, ele enxerga, cara, minhas câmeras é via fibra ótica. Meus consultores de venda são todos treinados, já aptos ao tech. Quando o cliente chega e fala assim, eu quero 2 pares de conversor de mídia e 2 switch PoE, o vendedor já, opa, Esse já conhece. aí né? já entra a consultoria, mas como você vai fazer lá? Não, cara, eu vou pegar um conversor, vou ligar aqui, daqui eu saio pro switch, do switch. Cara, você conhece esse produto aqui? O cara fica encantado com isso aqui, ó. E quando ele vê que o custo dele é mais barato que um conversor e um switch, ele fica mais encantado ainda, né? Cara, isso aqui é um coringa. Em todos os treinamentos eu passo meus clientes, dou algumas ideias. Ele consegue vender mais com isso aqui. Vou te dar um exemplo. Com a fibra ótica ele consegue vender mais. Teve um cliente que aqui é muito rural, igual eu falei. Às vezes as fazendas são muito grandes e tem casas de bomba em beira de lagoa. O cara queria pôr uma câmera lá na beira da bomba. Eu acho que dá 1,5 km. Eu falei, não, cara, vamos trabalhar com fibra e tal, eu coloco uma câmera ali. Mas coloca um switch desse, não coloca um conversor de mídia, coloca um switch desse que já é PoE com 4 portas. Ah, não, mas eu vou gastar mais. Não, você vai vender mais, olha o que eu tô te falando. Aí ele colocou a câmera, tudo funcionando, legal. Aí dei ideia a ele, cara, fala assim, aqui você não tem sinal de celular nenhum, né, cara? Não. Cara, vamos colocar um roteador aqui na porta da saída aqui, você tem um WhatsApp aqui na casa de bomba. Aí o cara, é verdade, né? Pô, pode colocar. E essa casa de bomba fica sem ninguém, né? Cara, vamos colocar um alarme IP aqui, já tô com tudo aqui, ó, é só ligar. Cara, em uma fibrazinha o cara vendeu a câmera, que ele já queria, um roteador, uma central de alarme. O cliente feliz da vida, paga o preço que for. Hoje, ele até fala, cara, hoje meu cliente pediu para trocar o roteador, porque ele vai deixar as bombas automatizadas via internet. Então ele não vai nem lá mais ligar. De onde que ele tiver, ele vai ligar. Então, olha que solução bacana. Talvez se fosse no analógico já era impossível. Ou talvez ele tinha que colocar um gravador lá perto, colocar uma internet lá. Cara, ficou muito mais barato, muito mais A viável. solução ficou mais atrativa. E ele começou a enxergar que ele consegue vender mais e melhor com a fibra ótica. E isso é bacana. Hoje o equipamento está muito barato, a fibra está muito barata. Se o cara fazer conta, não tem nem por que ele mais trabalhar com analógico, eu já falo com os caras. Se colocar ali na ponta do lápis, se fizer as contas realmente, e se projetar também as manutenções, né? Porque você tendo uma instalação com fibra ótica, ela também já fica imune à descarga atmosférica, né? Se você tiver tudo cabeamento elétrico, se cai um raio ali numa câmera, vai se alastrar para os outros pontos, vai levar mais câmera, mais equipamentos, né? Com a fibra ótica você tem esse isolamento também elétrico, né? Entre um ponto e outro, então vai cair o raio, vai queimar aquele ponto, mas não vai se alastrar em toda a sua... Eles falam, o índice de surto em projetos CFTV/IP é muito, muito menor do que em analógico. Porque analógico realmente o surto passa na rede e vai embora. O CFTV/IP é diferente. E falando de roteadores aqui, ó. Tem esse camarada aqui que está sendo sucesso de vendas. Eu acho que nem todo mundo sabe que a Otec também tem roteadores. Queria que você apresentasse pra gente também. Certo. A gente também está nessa área, a gente tem os roteadores, ONU, ONT, também temos essa linha de produtos, né? Esse daqui é um roteador AC1200 que a gente trabalha, então ele vai até 1200 megabits por segundo, com 4 antenas aqui para ampliar essa guarda de cobertura Wi-Fi. Temos também outros modelos, temos modelos também Wi-Fi 6, que daí já passa ali a X1500, 1500 megabits por segundo. Temos também modelo de ONU XPON, temos a ONT também, uma ONT AC1200 também, que daí já recebe a fibra ótica e também já consegue mandar o sinal via Wi-Fi. Então a gente também tem essa linha mais voltada para o provedor também e uma linha também de roteadores para pequenas aplicações, né? Aplicações SOHO que a gente fala, né? Então a gente também trabalha com essa linha de equipamentos ali.
Bacana. Hoje eu vendo esse roteador. É muito fácil do cliente configurar, então o cara que tá com outras marcas que compra, às vezes ele ficava com o pé atrás. Não, cara, mas outra marca deve ser diferente. Eu deixei um computador lá, um notebook, junto com um roteador. Falo, cara, acessa aqui pra você ver como é que é tranquilo. O cara fala, caraca, tudo em português, tudo tranquilo, porque eles ainda acham que é um negócio de fora, é diferente. E é em português e ainda tem aquele wizard, né, que é inteligente ali, que é O passo a passo. Passo a passo. Então o cara não precisa ter conhecimento nenhum. Fala primeiro, conecte o cabo na WAN. Clica aqui, qual é o nome da rede? Então tem esse passo a passo que o cara não precisa ficar entrando em vários menus para ficar configurando tudo, não. É o passo a passo que até um leigo consegue configurar roteador e totalmente português, né? E são equipamentos robustos. Você olha aqui, a apresentação dele é um equipamento muito robusto. Sim. Até a apresentação da caixa do produto é muito bonita ali, azulzinha, da cor da Vega, hein? Com o nome Otec ali. É um produto bonito até para o lojista, que a gente atende lojistas, expor na prateleira. Porque alguns lojistas se preocupam, acredita? Com a caixa do produto. Mas, cara, eu vou deixar na minha lá essa caixa cinza, não tem nem cor. Cara, a da Otec, é porque não tem uma aqui. Linda, brilhante, bonita. Como essa daqui... Chama atenção. Que muitas vezes essas outras linhas é mais voltada para o integrador. Então, a gente não se preocupa muito com a embalagem. Essa daqui, como tem muito consumidor final que já teria acesso, então teve também essa preocupação com a embalagem, para ter uma embalagem diferenciada ali, porque... vai ficar na prateleira também, chama bastante atenção. É o que o Wagner falou. Então, ouve muito o cliente, né? Então, poxa, talvez essa linha Sorro aqui tem que realmente ter uma caixa diferente. Essa linha aqui pro integrador não, porque ele vai levar pro campo, ele mesmo vai instalar, não precisa expor. Sim. Ali ele tira a caixinha, Já às vezes ele já joga fora, não tem muita... no caso dessa aqui, às vezes ele vende, né? O cara leva aqui, ele pega a caixa e guarda a caixinha para deixar lá exposta. Ele guarda, deixa exposta ali, aquele monte de caixa ali, às vezes tem nada dentro, já vendeu tudo. Aí entra o CID, né? Para vender. Não, bacana. E a gente tá vendendo muito, por incrível que pareça, mais o Wi-Fi 6 do que o AC1200. Os clientes estão falando que o custo-benefício está excelente, o equipamento está excelente. Até a apresentação, se não falha a memória, são 6 antenas. Não sei se na engenharia do produto falou Wi-Fi 6 antenas. Pensar nisso. É um produto bem robusto e só elogios, vocês estão de parabéns. Desde a apresentação, igual eu falei, da caixa, o equipamento e essa casadinha completa aqui, o cliente confia. Pô, eu já uso conversor de MediaTek, o Switchotec, conversor de mídia, por que não usar o roteador também? Eu usava outra marca, eu tô usando, tô gostando pra caramba. Sim. Inclusive tem que fazer reposição, Sidney, de pedido lá. Maravilha. Melhor frase do podcast de hoje, do bate-papo. Uma coisa que a gente esqueceu até de falar, passou batido, a gente hoje tem um sub-rack, o Daniel fala mais... O chassi. O chassi. Isso. Tem o chassi para o conversor de mídia, né? Que muitas vezes tem uma instalação que vão ser vários pontos e você vai ter vários conversores de mídia ali no seu rack. Condomínio, né? Principalmente condomínio. Você vai fazer um ponto a ponto, vários pontos a ponto, e você vai precisar ter, que seja 5 ou 7 conversores de mídia ali no seu rack. Ultimamente, o que o pessoal faz tem cada um com a sua fonte individual, então tem que ter uma reguinha de tomada, ligar 7 fontes, uma bandejinha ali, ficar os 7 conversores ali, mas eles vão ficar meio soltos, né? E a gente, para isso que tem esse chassi. Então você tem um chassi 2U de altura, que já fica no rack 19 polegadas, suporta até 14 conversores de mídia e tem fontes redundantes, né? Tem 2 fontes, então não vai ficar um monte de fontezinha ali interligada. Tem 2 fontes robustas e redundantes que vão alimentar todos e eles vão estar ali todos organizados ali, não vai estar em bandeja jogado, vai estar tudo organizado ali nesse chassi. E a gente tem, esse chassi também está com excelente custo-benefício. Muita gente fala, não vou pôr chassi porque tem a ideia dos outros fabricantes, chassi vai ser caro, vai encarecer, o cliente não vai querer, e o nosso não vai ter esse problema, que quando você vê que realmente o custo-benefício dele está muito bom e vai valer a pena investir. Eu até brinco com os clientes, não tem essa do cliente não vai querer, você é o consultor do seu cliente, você coloca no projeto o que é necessário. Eu não sabia que o chassi tinha fonte redundante. Bacana, então você já encaixa ele ali. Você pode ligar os 14 conversores, de uma fonte só já suporta os 14. Vão ter as 2 fontes ligadas, se uma der problema, a outra vai estar suportando ali. A gente vê muito serviço, hacks com 3, 4, 5 conversores de mídia solto, aí eles colocam dupla face ou faz uma gambiarrazinha ali.
cara coloca um chassi, inclui no projeto ali, o custo Bonita médio, apresentação, o Bem custo apresentável, médio, o custo médio do projeto não vai subir tanto, já fica apresentável. Hoje tem muito de rede social, então o cara tira uma foto de um serviço feito ali, a gente vira observa, apresentação Sim. pra ele. a gente observa, pô, mas dá pra colocar um chassizinho ali, né? Ficava diferente. Um hack organizado ali chama bastante Vira a atenção. apresentação dele, ele Vira cria um propaganda. portfólio, E vira... às vezes o cara compra até um outro hack, né? Aqueles de UTP e põe lá dentro, fica aquela um monte de fonte lá dentro. Cara, Às vezes ele, com a solução, fica uma solução bonita, apresentada, né? Uma coisa que não vai ficar... Foi feito para aquilo, né? Então fica uma apresentação legal e vira um case para ele. Vira Você um falou, tira a case. foto, ele pode postar e o cliente vai, o que tiver com outro em casa, vai falar, poxa, por que a minha não tá assim, né? Pô, você vê uma empresa, você vai lá oferecer um serviço, o cara quer ter e ele entende do negócio. O cara fala, na sua empresa se chama tal, XYZ, o cara vai no Instagram. O cara vê um negócio desorganizado, fala, esse cara é meio estranho. Vê outra, caraca, é o serviço do cara, tudo no padrão. Fuotech, conversor de mídia, chassi, o roteador, fica um negócio diferente, né, Cid? Fora os comentários, né? São positivos, né? Atrai o público maior também. Bacana, tem que fazer um trabalho de qualidade, né? E como é que a Altec tá com os rádios outdoor aí? Hoje a gente já tem algo mais profissional? Então, a gente tem essa linha Sorro, né, dos roteadores, e também tem uma linha Enterprise, que daí a gente tem os Access Points, a gente tem os Access Points desse nível Enterprise, temos esses Access Points são todos Wi-Fi 6, então desde a menor capacidade que a gente fala é 256 conexões simultâneas, então não é tão pequena, e temos outros até 1536 conexões simultâneas, então temos ali Access Points de diferentes níveis, temos Access Point Indoor, né, para uso interno, aqueles que colocam no teto, bastante conhecidos, né. Temos também Outdoor, Access Point Outdoor, já são IP68, então tem até teste que a gente vê aquele mergulhado ali funcionando, então realmente é IP68, esses Access Point Outdoor. E também temos uma solução patenteada nossa, que é uma solução AR, que é High Wi-Fi, que a gente consegue colocar o Access Point com antenas painel, aquelas antenas que geralmente eram usadas para celular só. Então a gente tem um Access Point de altíssima capacidade, throughput de 12 gigabits por segundo, com entradas de fibra ótica de 10 GB, então altíssima capacidade, e com essas saídas para antenas painel externa, que a gente coloca de 15 dBi de ganho, 20 dBi. Então você consegue fazer uma cobertura Wi-Fi de uma grande área, né, de quilômetros de distância, dependendo da interferência eletromagnética, das barreiras, você consegue chegar a mais de quilômetros de distância com essa cobertura com uma alta capacidade, né? 1536 conexões simultâneas, 12 gigabits por segundo. A gente tem utilizado bastante em eventos, uma aplicação ideal em eventos, área rural, pode ter alguma aplicação ali para maquinário, para você ter uma cobertura Wi-Fi. Que a gente tem muitos rádios outdoor para a área rural, com abertura maior, por conta de telemetria, essas coisas nas máquinas. Então hoje a Altec está pronta para atender todos os cenários, desde um cenário Sorro, um cenário para integrador, até grandes projetos, grandes soluções, né? Isso, e o grande diferencial dessa linha Enterprise também é que consegue fazer todo o gerenciamento em nuvem. Então você faz uma gerência centralizada, você precisa, eu quero mudar, você tem vários access points, eu quero mudar essa rede. Você não precisa ir um por um access point configurar, não. Está tudo integrado centralizado na nuvem. E o grande diferencial também é que essa nuvem, ela não tem licença adicional e ela é vitalícia. Então, muitos outros fabricantes têm o serviço em nuvem, mas vai cobrar licença adicional, a licença expira, você vai ficar renovando. Nossa, não, ela é sem custo adicional e vitalícia. Então é um grande diferencial. Diferencial, realmente. Tem alguns que tem um serviço bacana, mas o cara tem que estar atrelado à mensalidade. Às vezes ele não quer ali, né? Não, bacana. E como é que tá o roadmap, Wagner? Como é que tá os lançamentos aí? Tem novidades aí na frente? Então, a novidade é o Daniel, né? O Daniel que faz as novidades, fala então, das novidades, ele que desenvolve, ele fica lá pensando o que ele vai não precisa, lançar. Talvez esse sigilo não precisa falar, mas temos algumas novidades. Vamos falar aqui em primeira mão para a Distriveg também, né? Bacana, hein? A gente tem... Quem tá assistindo, ó, primeira mão, tá? Já trouxemos algumas novidades, né? Vamos falar algumas aí, não fala tudo. Né? Não. Só algumas, Daniel. A gente está ampliando a nossa linha de suítes industriais, então a gente está ampliando essa linha e também deixando ela com um custo-benefício mais acessível. Então, antes o que era um
um switch industrial que fala, não, industrial vai ser o dobro, triplo do preço, vai só para pensa em indústria, pensa aquela coisa gigante. só para projeto gigante. Não, agora a gente está querendo também, no próximo, a gente democratizou a utilização da fibra ótica, né? Agora a gente vai democratizar também essa parte de switches industriais, para ter melhor custo-benefício. Temos também outras soluções que a gente está verificando para fibra ótica, para cabo TP e fibra ótica de extensores PoE. Então a gente também já está evoluindo nessa parte, que também é uma solução patenteada nossa, que não posso dar muitos detalhes, mas a gente vai centralizar um ponto de energia e você vai conseguir chegar a vários metros de distância, 500 metros de distância ali, alimentando vários dispositivos PoE. Que bacana. Então uma solução... Eu tô pensando em vários cenários aqui que a gente precisa. A gente está em fase final ali de desenvolvimento, já vai lançar no mercado, vai ter na Distriveg com certeza, então a gente já tem essas novidades. Põe um pedido lá, Sidney, pode colocar. Vamos lá. E a gente realmente acredita que democratizando essa parte de utilização de fibra ótica no CFTV, a gente vai conseguir abraçar mais projetos, os integradores vão conseguir abraçar mais projetos com mais tecnologia, barateando e entregando um serviço melhor também para o cliente final. É isso daí que é a nossa missão. É uma gama de produtos, né? Hoje Bacana. a Otec está de parabéns, por quê? Igual eu falei, fibra ótica é um negócio de outro mundo. O cara que era instalador de câmera, ele nem imaginava que ele ia trabalhar com fibra. Hoje, graças à Otec, ele viu que dá para ele trabalhar com fibra, não é tão difícil quanto ele imagina. Diminui o custo dele da instalação. A Otec, diferente de alguns não. Vocês são fabricantes. Alguns importadores vendem alguns produtos parecidos, mas não tem pós-venda, não tem treinamento. Inclusive, a gente tem um treinamento hoje, é um diferencial gigante da Otec. Perfeito. Poxa, Carlos, eu queria comprar uma máquina, mas eu não sei manusear. Cara, Daniel aqui, ó, instrui, calibra, mostra. É um diferencial gigante. Eu não sei trabalhar com fibra ótica. Hoje a gente promove alguns treinamentos internos nossos, às vezes participa o Daniel também, para ensinar o cara realmente a trabalhar com fibra. Então a gente não quer só vender produto, a gente quer entregar soluções. E com a Otec a gente viu esse caminho. Então vocês estão de parabéns pelos produtos, são fáceis de manusear, fácil de instalar. O pós-venda é excelente, a gente já precisou algumas vezes. Então assim, tem 25 anos de empresa, né? Sim. Mas está no caminho certo. Hoje o integrador de segurança eletrônica Tem segurança, né? ele vê segurança na Otec. Ele, cara, eu só trabalho com a Otec. E a gente tem um diferencial bem legal, a gente usa a tecnologia a nosso favor, né, que às vezes, né, como diz, né, o Daniel é um só, não consegue fazer tudo, não atender o Brasil todo, né, todo mundo queria. Todo mundo queria ter esse privilégio, mas é difícil casar. Mas a gente consegue aí, né, fazer um treinamento online via Meet, né, o Daniel consegue, o cara tendo o equipamento lá, querendo usar, a gente consegue fazer isso, né? Já fizemos mais de uma vez, porque o cara fica satisfeito. Que é um diferencial também. Né? Sem falar que o Daniel é um cara super acessível, né? Se você tiver algum... O Sem seu cliente, extremismo, né? exatamente. É difícil um engenheiro de produto acessível, né? Exatamente. O cara é engenheiro de produto e quase um comercial, Seu cara. cliente está em campo, está com alguma dúvida? Linka ele com o Daniel, dúvida imediata. Eu costumo falar que em o campo. Daniel, pessoal, se o Daniel não responder, é porque ele está fazendo um treinamento, ele está participando de um podcast aí, então Ou espera criando um pouquinho. Ou criando um produto. Então espera um pouquinho que ele vai. Não é que ele não quer responder, ele vai na hora que ele puder. Não fica sem resposta, cara. Se for à noite, tá dormindo, né, Daniel? Não, à noite ele está respondendo, ele está desenvolvendo equipamento à noite, que ele não para. Eu não sei que hora ele descansa, né? Mas ele não para. Tem o turno com a China também, né? É o que o Wagner falou, em horário comercial vocês estão trabalhando, fora do horário comercial vocês estão desenvolvendo. Não, bacana. Um caminho bem legal. Não, bacana. É bom esse momento aqui pra gente mostrar pra todo mundo, né, o que a Otec tem, quem a Otec é. A Otec não é uma importadora, a Otec é um fabricante. Os produtos são desenvolvidos para as necessidades regionais, inclusive, né, não só do Brasil. Então isso é bacana. Sidney, queria agradecer esse momento aí, é importante o representante estar juntos também. É difícil um bate-papo desse aqui que reúne o engenheiro, comercial, o gestor e o representante. Exatamente. Fala a verdade, Sidney. É Bacana, difícil ou não né? é? Muito difícil. Para juntar os três, muito difícil. Não. E eu agradeço o convite mais uma vez, né? A gente já se conhece há um bom tempo.
Você sabe que eu não ia colocar meu Tem nome. quantos anos que a gente se conhece? Nossa trajetória tem... Eu acho que uns 8 já, né? Acho que tem mais, hein? Tem mais? Tem uns 10, 11 anos. Aí, que bom. Tô ficando que bom. velho, hein? Já não é cliente, é um grande amigo. Já virou parceiro. Já virou amigo, né? parceiro, já virou parceiro. E uma observação que eu queria colocar, eu acho que o nosso treinamento à noite vai ser mão na massa, Daniel? Mão lá? na massa. Mão na massa? Mão na massa. A você, cliente de Striveg, não percam, hoje à noite, tá? Treinamento com o Daniel, engenheiro de produtos Sotec. Inclusive, vou deixar aqui, quem estiver vendo esse vídeo, seja hoje, amanhã, depois, eu vou dar um desconto especial na máquina de fusão, hein? Oh, bacana. Depois eu bacana. cobro o Wagner, Não, depois eu cobro. Fica tranquilo. Isso aí a gente consegue, né? Isso aí. Igual a gente tem falado bastante, hoje a OTEC ela quer parceria. Né? Na verdade, a gente quer um casamento saudável. Né? Sim, A gente não sim. quer namorar, noivar, casar e sumir. Né? A gente quer parceria, estar aqui presente, estar desenvolvendo negócios, entender o que a gente precisa. Se tiver uma solução que você demanda, traz pra gente, o Daniel analisa com o maior carinho. Você sabe que o comercial absorve tudo, né? Aham. O comercial quer tudo. E vai jogando as buchas. A gente manda pro Daniel, o Daniel fala, não, isso aqui não vamos nisso aqui não, o caminho é esse, o caminho tá indo para cá, então vamos para cá, e a gente escuta bastante, né? O que a gente precisa, onde que a gente quer, a gente faz essa previsão, onde que a gente quer estar daqui 2, 3 anos, né? Isso é bacana. Então a gente tem feito isso, né? Da onde que a gente, apesar de ter 25, eu falo que a trajetória até que comigo começou há 2 anos e a gente vem melhorando a cada dia. Perfeito. E a gente tem um objetivo, né? Eu até brinco, falo muito assim, a gente não quer dominar o mercado, a gente quer ser um pontinho azul em cada canto do Brasil. Só isso. Bacana. A gente conseguindo pôr esse pontinho azul, a gente sabe que a gente vai ajudar a desenvolver negócios com parceiro, com o integrador, com a revenda. A gente está apto a atender, estamos preparados, né, para atender e escutar, né, que é o mais importante. Não, bacana. Wagner, queria te agradecer também. Hoje você é gestor nacional, esse momento aqui é importante. Daniel, queria te agradecer também, meu amigo. Difícil ter um engenheiro de produto junto num bate-papo desse. O Daniel realmente é um cara acessível, já precisei dele, respondeu na hora ali. Eu até brinquei, rapaz, o cara estava esperando mandar mensagem. Mas queria agradecer a todo mundo aqui, é importante esse bate-papo aqui. E convidar para um próximo aí, uma edição 2, quem sabe, né? Sim, apresentar mais novidades aí. Ou depois das novidades, a gente já fazer um segundo podcast. Vamos trazer as bacana. novidades e os produtos, né, Daniel? Sim, sim. Bacana. Pessoal, hoje a gente fica por aqui. Não perca os próximos episódios. Valeu!